Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá, Pode. um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Júlia Costa, você já tinha reparado na sua voz? E como você descreveria? Cara, então, é estranho, né? Quando a gente ouve nossa voz em vídeo, áudio, eu acho muito estranho. E tem uma coisa, eu não sei se a voz muda ao longo... Quer dizer, muda ao longo dos anos. Mas, por exemplo, a sua voz em VHS é muito parecida com a voz da vovó e da tia Kelly em VHS. E é muito diferente de hoje em dia. Será que o VHS muda um pouco a voz? Acho que não captava igual, Não, né? acho que não captava igual, mas acho também que a minha voz mudou muito. Até porque a minha voz era muito fininha e eu falava meio tati-pitati quando eu era pequenininha, assim. Não, mas eu tô falando quando eu nasci. Mas eu ainda tinha uma voz fina e eu trabalhei para encorpar a minha voz. Eu fiz uma fono, a Glorinha Bottmiller, que era uma bruxa, para tipo achar esse outro local, assim, porque eu tinha uma voz muito delicadinha, sabe? Eu ia perguntar exatamente isso, como atriz, se você lembrava dessas mudanças que você fez. Olha, Pra caber no personagem. viu? Eu fiz. Agora é tão doido, porque eu não lembro em que Então, momento que virou. E a sua voz mesmo, depois de dar voz pra tantas personagens, você ficou com essa voz que você acabou criando pra algumas personagens, você acabou levando pra vida? Acabei levando para a vida, mas tem momentos assim de personagens que pedem para ser mais pesado, né? Quando eu fiz a vilã Cristina, era uma personagem que em vários momentos eu colocava num lugar muito mais aqui embaixo, porque era uma vilã, pedia, né? Mas na vida, hoje virou essa a minha voz. Mas eu lembro que depois que eu fiz esse trabalho com a Glorinha, é algo que vira na sua mente que é muito louco, que eu não lembrava mais como era a minha voz. Caraca, mais fina e delicada antes, sabe? Ela era uma bruxa mesmo, assim, de trabalhar a voz. Total. E seu pai quem me indicou ela. Ele falou Eu não assim, gosto muito da minha voz. nossa, sempre foi a sua voz grossa, encorpada, rouca. Acho linda, acho linda. Dar voz também é uma expressão bem interessante, né? Até bem mais interessante. Porque fora do mundo da atuação, na vida real, é alguém que te ajuda com espaço para você encontrar a sua voz. Que pessoas você acha que seriam essas para você hoje? Tipo a sua Glorinha, como é que é? Não, não foi a Glorinha Bottmiller, não, garota. Eu sei, de dar voz. De dar voz nas suas ideias, nos seus... Você, com certeza, foi uma delas. Acho que... tem muitas inspirações, né? Eu acho que um pouco de cada lugar, assim, que a gente vai se inspirando e que... Meus amigos, com certeza, Caio, Duda, que estão sempre... Bruna, que estão sempre me apoiando, assim... Falando, amiga, fala e tal. Às vezes eu sei que deve ser muito difícil estar nesse lugar e quebrando algumas expectativas e alguns padrões do que as pessoas esperam. Eu sei que tá difícil, mas, cara, juro, o Caio sempre me dá vários feedbacks e sempre fala como é importante. Então, acho que é isso. Minha família, você principalmente na família, mas muitos meus amigos, assim, esse lugar do dar voz, mais dos meus amigos até do que a nossa família. Com certeza, depois de um momento da nossa vida, o maior peso são os amigos. Por isso que é tão importante a gente estar bem rodeada, né? É verdade. Com Tiano certeza. também tá sempre falando e me incentivando. Enfim, acho que... A Mari, outro dia, também mandou uma mensagem super carinhosa, fofa, falando. Minha irmã mais velha, e ela é zero carinhosa. E ela... Não, a Mariana não é. Mas a Mari Ela não escreve demonstra. muito bem. Ela escreve muito bem. Ela é que nem meu pai, uma concha, não demonstra nada. Mas ela falou uma coisa super fofa pra mim. Dar voz às mulheres é uma das coisas que eu queria muito que a gente fizesse com esse projeto, né? Eu sempre falei isso e continuo falando. A gente tem algumas desavenças de criações. E quer criar mais um espaço para falar e ser ouvida, porque parece que não, mas ainda é uma batalha nossa, né? Essa de ir criando e dar mão umas para as outras e abrindo espaço. Com certeza. Você já ouviu, quando era mais nova, a recomendação de que mulher tem que falar num tom mais baixo? Como se falar mais alto fosse pouco elegante? Já ouvi, não tem nem pouco tempo. Porque você é elegante, né, mãe? Eu sou elegante? Você é fina.
Você é fina, é muito bom. É, fina com PH e Y. Mas eu acho que eu já tentei, sim, me colocar em algumas situações e aumentar a voz e ser mais dura e mais seca para também ser ouvida. É. Já tive situações, com certeza. Mas você é bem elegante, assim, mas é que eu sou muito espalhafatosa. Você é mais intensa desde sempre. Você é mais intensa. Não, não é intensa. Como é a palavra? Ah, não. Essa é de pessimista. Eu não sou pessimista. Eu sou... Qual foi a palavra que o Lucas usou? Gente. Agora esqueci, mas tudo Alguém bem. vai lembrar pela gente. Você lembra, porque aí, ó, minha memória é péssima, né? De alguma situação em que a gente te incentivou a colocar a boca no trombone, a falar mesmo? Você lembra? Cara, eu acho que foi uma coisa que vocês foram mudando, assim, com o tempo, né? Porque sempre foi uma coisa, um lugar de... Vocês sempre foram, apesar de serem pessoas públicas, muito discretas. Então, mesmo nas poucas polêmicas, talvez só uma que rondou a nossa vida, que ronda a nossa vida, e as pessoas ficam querendo saber, sempre foi um lugar de não dá trela, não fala... Não dá ibope pra isso, fica mais quieta. Então, sempre foi nesse lugar de não falar muito. E eu sempre fui de, vou falar assim, eu quero falar, eu quero colocar a boca no trombone. Ou com as minhas inseguranças, até com os meus medos de, eu acho importante falar e compartilhar. Mas não precisa se abrir tanto. Então, acho que foi uma coisa muito que vocês foram mudando, assim, se adaptando um pouco, se acostumando e aceitando um pouco esse meu jeito. Sim, nas redes sociais, sim. Mas eu lembro na escola, ó que curioso. Eu lembro na escola várias vezes movimentos assim, você e Duda, que a gente incentivou de vocês liderarem e começarem com questões que vocês não queriam na escola. É verdade, isso eu lembro. Tipo, separar a turma. Várias vezes, todo mundo satisfeito. Então, vai lá, meu amor. Então, lidere esse movimento. Com professora. E leva até a professora. Vocês precisam se organizar e levar Isso até... eu lembro, é verdade. Eu lembro. Cartazes, elas a fazendo. gente fazia manifestação na escola. Eu lembro, isso é verdade. Você falava mesmo, pra mim, pra Duda e pra Bubu. Eu acho que a gente já pode chamar as nossas convidadas, né? Porque elas hablam, e ainda bem. E por isso que a gente está tão feliz Super acho. de recebê-las. A empresária, podcaster e mãe da Cora, Júlia Faria. Uhul! E a atriz, produtora de conteúdo, podcaster e mãe do Francisco e da Tereza, Tayla Ayala. Sentem-se, fiquem à vontade. Eu já vou tirar o sapato, né? Casa de vocês, por favor. Casa de vocês. Que delícia estar aqui, que massa. Gente, muito obrigada pelo muito convite. legal. A gente quase não se vê, aí vocês chamaram, a gente achou a oportunidade boa. Foi, Pra atualizar, né? Saudade. Podcast juntas, imagina. Não, Encontrar um pouquinho, né? Botar fofoca em dia, né? Hablar, né? Hablar um pouquinho, a gente habla pouco. Marida, né? Marida. Eu adoro. Total. Hablar é um pouco uma arma para as mulheres, ainda mais as mães, vocês não acham? A gente estava falando antes de vocês entrarem como falar. Ainda quando a gente criou o nosso podcast, eu acho que provavelmente vocês também, com o podcast de vocês, que a gente estava falando, é muito desse universo do feminino. Muito da gente no intuito de querer trazer voz para as mulheres, ouvir outras mulheres e que outras mulheres possam ouvir a gente e outras mulheres e trocar isso. E eu acho que falar é uma arma mesmo, né, para nós mulheres. Acho que principalmente para vocês mães dessa troca e de... Com certeza, acho que falar... Na verdade, eu acho que falar cura. Eu ia falar a mesma coisa. Pra gente, antes de ser arma, foi cura, né? Foi cura. E eu acho que acho que falar para qualquer pessoa traz lugar de cura, né? Acho que falar traz autoconhecimento. Eu acho que falar você escuta. E às vezes você só precisa encontrar uma amiga para trocar uma ideia, porque é algo que você, no mesmo momento que você está falando e se abrindo, você está se escutando e você elabora coisas. Mas, obviamente, que no maternar, a gente está falando de um lugar ainda mesmo agora, 2025, com, obviamente, muitos canais, onde a gente tem uma abertura e uma troca muito profunda e maravilhosa de maternidade. Ainda assim, é pouco falado, é pouco respeitado, é sempre polêmico falar de coisas que
não deveriam ser. Que todo mundo passa, mas ninguém fala. Exatamente. E aí o nosso pod vem muito nesse lugar, porque a nossa fala, né, a nossa troca durante a nossa gestação, nosso maternar, foi de muita cura, foi de muita uma importância assim sem fim. Ainda mais eu tive uma depressão na gravidez, então essa troca, esse acolhimento através da fala foi realmente fundamental. E isso, vamos falar sobre isso, vamos dar voz, né, a todas esses temas, né, ainda pouco explorado, pouco falado. Quando a Júlia trouxe o negócio, a questão de ser arma, né, de falar como arma, me veio muito aquela frase que a gente já repetiu algumas vezes no 1001, que é como é que as mulheres não estão nas ruas com cartazes protestando. E a gente já repetiu isso em várias situações, tipo do cansaço mental, psicológico, emocional, pelo pouco sono, por tudo que a gente passa quando a gente vira mãe e que a gente não sabia. Tipo assim, aquela sensação de como é que ninguém contou isso antes pra gente. Mas antes do cartaz e do protesto, da gente realizar que, caramba, a gente precisa ir para as ruas protestar, é meio isso, usar a nossa palavra como arma. Pra gente, assim, veio de um puerpério meu muito emburacado, que ela super me ajudou a juntar meus caquinhos, porque ela passava pela mesma coisa que eu ao mesmo tempo. A gente deu essa sorte, né? A gente teve filhos com 1 mês de diferença. Ai, que delícia. E aí, de eu falar, falei, isso que a gente faz uma pela outra, eu li uma revista que dava uma matéria que a chamada era que mais de 55% das mulheres não tem nenhuma rede de apoio depois de ter seus bebês, né, no puerpério. E isso, assim, não ter alguém para ligar. Elas são muito sozinhas. Aí eu liguei para ela na mesma hora, eu falei, cara, se eu não tivesse você nessa hora, ia estar sendo muito... A gente precisa fazer alguma coisa pela gente e por essas mulheres. Então foi muito mais num lugar da gente se curar e da gente poder... Eu ainda brinquei com ela, eu lembro direitinho. Eu falei, marida, a gente precisa fazer um puérperas anônimas. Eu falava pra ela, você lembra disso? É isso que a gente precisa se encontrar e falar que isso acontece para as grávidas ou para quem está sozinha passando por isso agora. Não dá pra gente passar... Porque você achar que aquilo só acontece com você... Eu acho que o caso ele fica muito maior do que ele realmente é, né? Uma solidão muito profunda. Já é muito solitário, já é muito difícil. E daí você... A Tayla contando que na gravidez dela, ela teve uma depressão na gravidez, ela nunca tinha ouvido falar. Então, desde a gravidez já estava muito difícil para ela. Para mim, o buraco veio mais no puerpério. Então, vamos se ajudar e vamos falar. E a gente foi se curando ali durante o processo. É muito lindo. Eu estava falando para ela esses dias que às vezes eu olho uns episódios lá do comecinho e eu tenho vontade de abraçar aquela Júlia e aquela Tayla de, tipo, quase 4 anos atrás, quando a gente começou o 1001, e eu vejo nos nossos olhos o quanto a gente tava... Pode falar palavrão aqui? Pode tudo. Merda ali. A merda nem é palavrão aqui. Merda é palavrão. O quanto a gente tava, tadinhas, assim, nadando pra chegar na superfície, fazendo o que dava. E o quanto falar. E o quanto falar trocar. ajudou. É cura mesmo falar, né? É cura. Eu acabei de fazer um retiro de autoconhecimento, parte 2. Eu tinha feito a parte 1, parte 2. E muito incrível, porque, enfim, vários processos, né? Enfim, foram dias e dias, mas assim, essa parte 2 era muito sobre falar. Então, cada um, obviamente, a palestrante, né, ia guiando a gente e tal, e cada um ia falando. E é muito impressionante como só o falar... As pessoas já se tocavam de coisas, sabe? Tipo, caraca, então é isso. Só não falar, só não trocar. São pessoas que têm dificuldade de se abrir, de se enxergar sem filtros, né? A gente tem tantos filtros que a gente vai colocando, né? Na nossa frente. Então, era tão lindo de ver o processo de só nessa troca, só de falar, de colocar para o mundo, de ter coragem de se expor para o outro, tipo, as suas dores, suas feridas. E se aprofundar, né? E era tão lindo que só o falar vários insights próprios, assim, sem ninguém falar nada, tipo, da própria pessoa já tendo as fichas caindo, E a troca, o inconsciente se tornando consciente, que já é um processo de cura. Cara, muito lindo. A fala é muito... Você percebe que você não tá sozinha, assim, ainda mais nesses lugares em conjunto, Isso eu acho né? mais poderoso. Eu também. Aquela amiga que você sente, você vai falar, com a gente é 10 de 10. Aconteceu essa, tô na merda hoje por isso. Igualzinho lá em casa. Igualzinho. Comigo, semana passada, se bobear, vai te contar uma merda pior que a sua, do que aquela pessoa que senta com você e fala, nossa, não, nunca vi. Porque
É tão maravilhoso a É. gente poder escancarar mesmo todas as Sim, vulnerabilidades total, e entender total. que tá na casa de todo mundo, claro que cada um com o seu cenário, né? Cada com a sua um com a sua vivência. vivência, com a sua história, mas a gente poder abrir descascar É. a cebola da vida, né? E entregar o seu pior na mão da outra pessoa, que ela também tá ali disposta a te entregar Sim. o pior dela e vocês juntas se amarem no pior. Eu acho É. lindo isso. Às vezes, eu tenho uma amiga que fala que às vezes eu vou reclamar de alguma coisa pra ela, ela chega com uma solução. Aí eu, Lili, eu não quero uma solução. Eu fiz esse meme da Tayla semana passada. Esse meme sou eu, Ela, cara. eu só quero reclamar. Eu só quero reclamar. Tá no nosso Instagram, Às postamos vezes em é só collab isso. esse meme. Caraca, você pode reclamar comigo, por favor? Tipo, ai, não sei o quê, que saco, cheguei, Nanala. Mas e se você fizer? Eu não quero. Eu só quero reclamar. Quero. Vamos reclamar junto? Olha. Vamos criar um grupo no WhatsApp de Reclame Aqui? Ai, que tudo. Nossa, Reclame Aqui é maravilhoso. Eu criei um programa no nosso, assim, nós, né? Mas eu Quadro. queria um quadro. Eu falei, eu quero muito trazer pessoas, né? Furar um pouco a nossa bolha, trazer o público. Então a gente tem, aí eu falava o saque da mãe, que era justamente onde a gente podia só reclamar. Reclamar. Só manda reclamando, xingando, É, nananã, entendeu? Só Era reclamar. reclamar é o ou desabafo. aconselhar, mas só chegava Só a chegava- reclamação. Só Cara, mas reclamação. reclamar com o outro é muito bom. Tipo, o outro reclama e você, sim, ajudar o outro a reclamar, eu adoro. Gente, pode me chamar pra reclamar. que eu Estimular a reclamo junto. reclamação. E tem uma né? coisa muito maravilhosa nessa reclamação saudável, que eu tô dentro desse Reclame Aqui, se ele acontecer, que não sei se vocês já fizeram exercício. Por exemplo, eu faço terapia há muitos anos, eu fazia semanalmente. Aí de uns tempos pra cá eu comecei a fazer quinzenalmente, depois mudei pra mensalmente, enfim. Ai, que luxo. É. Um dia eu vou chegar lá. Não, mas, Nossa, mas luxo já não, tô né? voltando. Essa aqui já falou, tá na Equivocada, hora equivocada. Essa aqui já falou, linda, tá na equivocada. Evoluiu. Mas enfim, o ponto que eu ia falar é A esses alta foi dela, entendeu? Não foi da... Não, foi mas a minha sua. terapeuta já me deu umas altinhas aí. Mas foi ela minha, que se essa liberou, foi ela minha. que falou, de 15 em 15, de mês em mês. Não, falta de tempo. Mas aí isso me trouxe uma percepção muito boa. Que quando eu tinha aqui, no semanal, não dava tempo para eu hablar sobre o problema muito antes. Porque às vezes ele acontecia 2 dias antes e eu já começava a falar sobre ele na terapia. Mas isso de estender para 15 dias me trazia a oportunidade do Reclame Acumular Aqui com as mais minhas a amigas. reclamação. Acumular não, de talvez já ter conversado com alguém numa Elaborado mesa de já, bar e já e nessa passou. conversa ou no telefone Já ou levar na uma mensagem. Isso tentativa já- de caminho. no que eu É. vou botando pra fora, isso você já vai dando o tamanho real do problema. E isso eu acho lindo. E é uma coisa que os homens, eles não têm muito isso de falar. Eles não têm essa E abertura. a Zero. gente paga Esse essa espaço. conta, Não né? tem. Porque é horrível. Eu acho que o mundo seria melhor se eles elaborassem. Total, pra eles e pra É, gente, é. né? Mas aí, se você Gente. reparar, um problema que aconteceu, a mesma história, se aconteceu hoje, você foi pra terapia, amanhã, ela vai chegar do tamanho. Uhum. E aí, às vezes aconteceu, eu preciso falar com ela agora, mas faltava, sei lá, tipo, 10 dias, e eu esperei os 10 dias. E quando chego, o problema já tem o tamanho Às que vezes ele a gente tem. nem lembra, resolveu. né? Ele já Às tem vezes o eu falava, tamanho que ele É. tem. Ai, por que que eu tinha brigado mesmo? É. Não lembro, peraí, deixa eu lembrar. E Mas falar eu acho que isso realmente já- é poderoso nesse lugar. Mas eu acho que isso já é uma evolução por si só. Porque, por exemplo, Total. comigo era ao contrário. Eu ficava tão ansiosa, fazendo uma vez por semana. Ficava tão ansiosa pra falar, tinha tanta coisa, eu ficava com medo de não dar tempo de eu falar tudo. Olha que louca. Que eu tinha pra falar, que eu comecei a fazer 2 vezes. Mas tem que ter alguma coisa boa em chegar nos 40 anos, né? Ah, tá, pode ser. Ah, Um tem dia Eu eu acho chego lá. que quando a Tem gente. várias. Eu acho que isso é. Eu acho que É. é. Isso Com é o que a Às gente vezes eu tem fico a nosso várias. favor. Gente, meus amigos Se já eu não me volto aguentam pra- mais. Se eu volto pra 20 anos atrás, eu também ficava desesperada. Eu fazia 2 vezes por semana terapia. Então Mas tá. então, eu vou voltar lá pra trás pra ouvir de vocês, quando vocês eram mais jovenzinhas. Não tenho memória, mas vou tentar. Minha mãe também não tem, não. Vocês já eram dessas que falavam, que se Eu sempre fui. colocavam? Vocês já eram? Sempre. Flávia, eu não, nossa senhora, não vou nem falar nada aqui, não vou guardar algumas coisas. Eu sempre fui muito bocuda. Tá, ela é conhecida por Eu isso. sou né? conhecida Tem uma por fama, isso. né? É, Tem uma fama. de não tenho filtro. Nunca soube Cara, não disso. É, graças também a não, Deus. mas que eu bom, também. Que bom. Ô, E pai. essa A minha- amizade de vocês é de uma vida inteira? Não. Vida inteira? Não. Eu não falei isso, eu falei. Não sei, calma. Foi a gente é amiga desde 2014. Mas a sensação térmica é. 2014, 10 anos, 11 anos. Você sabe o ano. Foi o ano Ai, que meu mudou Deus minha do céu. vida. Foi o ano que eu me mudei pra Nova York e tudo Sim. mudou. Então, 2014. 2014, eu lembro bem.
E nossa amizade começou porque, na verdade, a gente não tinha companhia pra ir num show em Nova York. Tipo, Sim. eu queria ir pro show da Beyoncé, ela queria ir pro show da Beyoncé, a gente... Não, vamos falar será direito. Que foi aquele ano Ela que a queria ir gente pro show do... viajou, mas cancelou esse show da Beyoncé. 2014. a gente Não, foi. era On The Run Tour 1. Ela queria ir no show do Jay-Z, eu queria ir no show da Beyoncé, que a gente é oposto, né? A gente é opostos. Eu cagava pra Beyoncé, queria Ela do tava, Jay-Z. ela marrentíssima, né? Como naquela época ela ainda sustentava essa personalidade. Aí ela, Beyoncé, tipo, ai, mas eu quero louca pra ir no Jay-Z. A gente se encontrou num bazar em Nova York, você Sei lembra? lá, disso? não lembro exatamente. Aí eu falei, eu caguei pro Jay-Z, mas eu queria muito ir no show da Beyoncé. E as duas sozinhas em Nova York, sem companhia. Eu falei, vamos aí. As duas irritadíssimas. Que tinham que ir uma mas era um show super longe, tipo, no Brooklyn, né? Era New Jersey. New Jersey, é. E aí a gente foi juntas. Aí, de lá, ela se apaixonou pela Beyoncé, eu me apaixonei pelo Jay-Z perdidamente. A gente saiu enlouquecida. Pra mim, foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida. Com Até certeza, hoje eu lembro. Com certeza. E dali a gente nunca mais Se largou. Foi. E eu sempre fui, assim, eu tenho o Renato às vezes fala, Tayla, um filtrinho, só um filtrinho, assim, só um filtrinho, de vez em quando, dependendo do lugar, um filtrinho. Cara, eu não consigo, assim. E por muito tempo, foi ruim, porque eu não tinha filtro mesmo. Onde eu chegava, eu falava, ai, que ruim, que tá péssimo, nossa, que feio. Sabe, assim, tipo, quase sem noção, sem educação, mesmo, assim, porque eu não tinha filtro. E hoje eu consigo ter um mínimo de, assim, de senso, de educação e tal, mas eu não consigo guardar nada assim. E hoje eu vejo, graças Mas isso a é Deus. bom, porque por um lado. hoje eu falo graças a Deus, assim, porque eu falo tudo, ponho pra fora e a pessoa fica lá guardando aquele negócio séculos, eu nem lembro mais. Eu ia Várias vezes falar, eu pra encontro você alguém que fala, maravilhoso. ai, desculpa, aquilo, desculpa do quê? Aquilo que eu falo, nossa, nem lembro mais. Eu já falei, já falei tudo que eu achava. Eu nem lembro, as pessoas guardam, lembram e tal. Eu ponho tudo pra fora, falo tudo na hora. Eu admiro muito. Não Ela é guardo maravilhosa. nada, não, assim, sempre fui assim. Até demais. Eu perdi algumas coisas pelo caminho, por causa de trabalho. Porque eu Mas chegava a gente não era pra ser também. Mas também tudo bem, tá tudo bem. Eu já tive mais dificuldade que ela na vida pessoal, nas relações, né? De frustrar o outro, decepcionar o outro, nas minhas relações pessoais. Mas na vida, agora vindo pra cá, né? Não sei se as pessoas sabem, mas vocês gravam no Rio, né? Então eu peguei um avião para ver vocês. Eu tava com a Cata, que trabalha comigo, Gen Z, 25 anos. E aí a gente tava falando de um projeto novo. Eu falei, cara, eu comecei a escrever minhas crônicas. E as minhas crônicas vinham nesse lugar de hoje, um podcast, hoje, que é onde a gente tinha para se comunicar. Era um blog de crônicas quando ela tinha 10 anos. Então, eu olhei e aquilo me deprimiu profundamente. A gente falando de referência, eu falei, cara, é porque quando eu comecei, isso tudo era mato, você tinha 10 anos, eu estava lançando meu blog de crônicas e elas já vinham nesse exercício de cura inconsciente e de aproximar e humanizar e de a gente refletir, elaborar junto. Elas já vinham muito nesse lugar e elas viraram livro tempos depois. Que foi um livro que foi super bem, que tem vida longa, tá aí até hoje. Mas então eu já tô há muito tempo falando de alguma maneira, né? Me comunicando com o mundo, com as pessoas, para que a gente se sinta menos sozinho já há algum tempinho. Aliás, era batata, gente. Era eu não falar, era eu guardar alguma coisa. Era raro isso acontecer, mas quando acontecia, amidalite. Olha, na hora, amiga. Na hora. falava. Eu tive muita amidalite, porque era quando eu segurava alguma situação muito, né, extrema e tal. Eu não conseguia falar, que eu não podia falar na época de paparazzi, que não tinha rede social onde a gente podia falar, e os paparazzi inventavam as histórias, as coisas, e não tinha como falar, não tinha onde falar, ou a gente falava, não vai responder essa merda, guarda aí, cara, aquilo me adoecia, me dava amidalite sempre. Porque antigamente não tinham de responder, Não né? tinha. E eles criavam uma narrativa própria deles, Sim. de quem era você, de quem era você, de quem era você. Cara, isso me Saía e era adoecia, isso, assim, eu ficava maluca. E vocês, incluindo você, mãe, falando nisso, já se sentiram sozinhas depois de terem se posicionado por alguma coisa? E aí, tempos depois, vocês viram como valeu a pena? Tipo, cara, foi difícil, mas ainda bem que eu me posicionei em relação a isso aqui. Porque na hora que às vezes a gente, sendo pioneira em algumas coisas falando, a gente se sente muito sozinho, muito tipo, ai, será que é isso mesmo que eu devia estar fazendo e tal? Mas aí passa um tempo, você fala, caramba,
Valeu que bom a pena. que eu fiz isso. Que bom que eu fiz isso. Tipo, que bom que eu comecei esse... Sei lá, no início, quando eu comecei essa questão, por exemplo, de falar mais de corpo e tal, e de me expor e falar minhas vulnerabilidades, eu ficava muito com o pé atrás, e muito na dúvida, e com muita vergonha e medo. Mas hoje eu falo, cara, ainda bem que eu comecei a falar sobre isso. Tipo, tem muita gente que precisava, que gosta de ouvir, que... A gente falou que falar pode ser uma arma, que falar cura, mas falar também liberta, né? Sim. Eu acho que liberta muito a gente falar sobre o que ninguém nunca falou. E é isso, que tem um monte de gente passando igual, né? Esse caso Mas de... Eu acho que perdão, é que eu lembrei, mas eu não tive nem o arrependimento. Acho que a situação que eu vivi, a mais recente, foi de quando eu fiz 50, que eu fiz a minha postagem de maiô, enfiado, e uma mulher de 50 não podia, ainda mais sozinha. Que bom que você veio antes da gente. Obrigada por abrir esse caminho, porque eu estarei, se Deus quiser, com os meus 50 colocando maiô na bunda. Foi uma loucura bom que você veio antes de comentários, e foi muito doido, porque quando eu parei para analisar com o time, porque eu dormi, fiz 50, postei bem, não tinha menor... Na verdade, a gente estava numa viagem em família. Uma viagem em família, numa fazenda, eu com uma caipirinha na mão e o maiô enfiado. Delícia. E uma bota de cavalgar, enfim. Que mais que a gente quer? Bota de cavalgar, maiô enfiado e chama a gente, Flávia. Essa foto, ainda chama a gente na próxima. Foi uma revolução, Vamos, assim, foi uma enxurrada. Aí eu falei, gente, o que eu fiz de tão diferente o absurdo? Porque aí eu passei para analisar o meu post do dia anterior, era com o mesmo maiô e a mesma bota, porém com meu marido. para. Então não tinha problema, porque eu estava com meu marido. Mas a partir do momento que eu fiquei sozinha, com um maiô enfiado e uma caipirinha na mão, amor. É sério? E de bota, aí foi... E aí foi a única vez que eu parei, assim, para me manifestar a respeito de comentários e postagens e pessoas falando do absurdo, da violência que eu fiz com a minha família e com outras mulheres e com as minhas filhas. E eu fui me manifestar para dizer, gente, em que ano nós estamos, pelo amor de Deus? Mas não teve nenhum arrependimento em nenhum momento. Teve esse lugar, né? Mas um ano depois, quando eu olho para trás, eu falo, cara, ainda bem que eu falei logo, porque é tão absurdo pensar que isso pode ser um absurdo nos dias de hoje. Então, acho que seria esse lugar ali de dar a voz, né? E hoje, um dos projetos de vocês é exatamente isso, que é o podcast, que é dar a voz, que é ter essa troca. Quando que veio aí o momento de vamos fazer um podcast? Foi na solidão de cada uma após... Foi. Ela tinha vivido... Quer? Ela quando você fala, inclusive, de levantar, né, pautas e temas, enfim, se posicionar e se sentir, né, nessa solidão. O primeiro vídeo que eu postei da minha depressão, isso já tinha... Durante eu não conseguia elaborar nada, postar nada, falar nada, enfim. Ninguém sabia de nada. Mas depois, elaborada, passou, o bebê nasceu, já estava tudo bem, que eu trouxe... A gente precisa se entender antes para conseguir falar. Não conseguia nem... Demora para você entender elaborar o diagnóstico. Imagino. Então nem se fala, mas demora para você entender que você precisa de ajuda. Né? E ninguém olha para a mãe, né? Todo mundo olha só para o filho, né? E eu lembro que a primeira vez que eu falei... claro que a maioria foi de apoio, né, e tal, mas ainda tinha mulheres que até hoje vêm na minha rede social, várias, né, não é um caso isolado, falando, mas não é essa que só reclamou, que só reclama dos nenéns, que não merecia nem ter os filhos que tem. Eu escuto muito que eu não merecia ter os filhos que eu tenho, porque eu trago as realidades, pelo menos a minha, da sua história, da minha história, do meu maternário, é uma loucura. E veio nesse processo mesmo E foi um processo muito... Eu acho que foi bem uma catarse nossa. Tanto que o começo do projeto, a gente não tinha ideia para onde a gente ia. A gente começou falando... A gente liga uma câmera em casa, de gente de moletom. E era aquela fase do puerpério, uma mais horrorosa que a outra, de moletom. Imagino vocês horrorosas. Consigo imaginar bem. Puérperas. Tá. Você já foi. Você é uma deusa maravilhosa, mas você já foi puérpera. Imagino. Eu imagino e aí também. Eu acho que o moletom mais estiloso que elas têm. Exatamente. E aí a gente tinha... Eu comecei a salvar uns áudios que a gente tinha se mandado durante a gravidez, nascimento, puerpério.
desde a de tentantes. E aí eu comecei a salvar esses áudios e reencaminhar pra Tayla. Ai, que Falar, isso lindo. aqui já é isso aqui. E aí a gente se ouviu chorando, a gente se ouviu cada áudio, tipo, das profundezas da nossa alma que uma mandava pra outra. E de situações muito extremas, né? Tipo, da Tayla perdendo o bebê, da Tayla indo operar um bebezinho pequenininho. Tudo, tipo, dela descobrindo cardiopatia. Eu totalmente sem conseguir parar de chorar ali no puerpério, achando que minha vida nunca mais ia voltar ao normal. Então, todas essas situações eu peguei aquilo. Quando a gente falou, vamos fazer, mas a gente não sabia o que a gente ia fazer. Aí eu falei, isso aqui a gente já muitas mulheres devem passar pela mesma coisa. Então a gente começou meio que um kick-offzinho, assim, um esquenta. A gente fez um Instagram pro 1001. E aí a gente contratou uma pessoa que começou a editar essas mensagens pra gente começar a criar a nossa comunidade ali. E começar a convidar amigas que não tinham ideia como ia ser, qual era a cara do projeto, porque era muito delicado ali 4 anos atrás, né? Tipo, as pessoas, acho que tinham um preconceito, né, Marida, em algum lugar. Putz, elas acabaram medo de e medo falar, de se de- expor, A maternidade É um terreno sempre, muito qualquer coisa que sensível, você né? fala. É tudo lindo, De é novo, tudo... são apenas quase 4 anos, nem 4. Mas há pouquíssimo tempo Tempo atrás, atrás, qualquer coisa que você falava E até hoje é sensível. Lá É. era mais ainda. Então, as pessoas não queriam se expor e também não sabiam para ia que ser. caminho a gente ia levar, Não tava qual no que ar, era. né? E a gente gravou a temporada quase inteira numa tacada para baratear, porque o investimento era todo nosso. Vocês sabem Sim. que não é barato a gente se Sabemos. produzir aqui no Brasil. Acho que em nenhum lugar, né? Deve ser barato. E aí a gente quis muito fazer e virou um propósito mesmo, assim. E aí a gente começou a chamar as pessoas e, assim, graças a Deus, logo no começo as pessoas toparam sem ter ideia do que a gente ia entregar. E aí foi nascendo, assim, a gente queria uma equipe só de mulheres, aí a gente achou uma artista para pintar o cenário, aí a gente achou o nome das tetas e das tretas, que também representa essa dualidade nossa. Ela assim, queria tipo, eu sou tetas, ela queria tretas, então tretas. tem um nome duplo que cada um representa. Entendi. Sim. E aí Peguei, foi peguei a indo, ref. aí aconteceu, assim. E aí agora ele hoje tá andando lindo, né? Hoje a gente já tem plateia, ele foi crescendo, né? Junto com a nossa maturidade. Muito com essa ideia de informar, né? Eu acho que tudo na vida Sim, com informação fica mais fácil, né? Sim. No buraco que eu tava da minha depressão, que era o buraco do buraco do buraco. Se eu tivesse mais informação, se eu tivesse ouvido alguém falar, olha, isso é quase tão normal quanto... Normal, né? Não é normal, né? É comum, né? Quanto depressão pós-parto. Porque depressão pós-parto era super dito, super falado. Inclusive, hoje no 1001 a gente já diz que com um acompanhamento com pré-natal psicológico, você pode evitar. Sim. Né? É possível. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e você Informando mesmo. Você não fica louca achando que é só você ou que você tá com defeito. Porque a gente ama achar que a gente tá com defeito. Né? E que somos as piores do mundo. E a culpa, né? Porque só a gente, Exatamente. só eu que sinto isso. Como é que pode? Enfim. O meu TCC foi sobre maternidade representada nas telas e tal. E eu acabei falando muito disso, pesquisando muito disso, que você fica 6 meses emburacada no mesmo assunto. E aí entrei muito também no assunto dessa comunidade de mães arrependidas, que cara, porque é muito bonito o que elas falam, assim, elas não se arrependem do filho que elas têm, elas Sim. amam o filho que elas têm. Carla Tenório, maravilhosa. A gente tem um episódio com ela muito legal. Eu já ouvi, é muito bom. Na época já tinha feito TCC, mas eu ouvi depois. E é isso, eu acho que maternidade é um assunto inesgotável, né? Você sempre vai certeza. ter, vocês falam no podcast, eu acho que é um assunto inesgotável, né? Porque é o único e transferível de cada mulher, né? É muito único e pessoal de cada mulher. Isso vai depender da mãe que ela teve, e cada uma vai ter a relação que se foi construída, a base familiar, a infância. Tudo isso vai mudar a maternada de cada uma, né? Então é muito único, intransferível e inesgotável, né? Você já tem 5 temporadas, né? Sim. Estamos na 5ª. E vocês ainda se surpreendem com histórias que vocês ouvem? Uau! Essa 5ª temporada. Tá especial essa temporada. Essa 5ª temporada é a que a gente mais chorou, por exemplo, mais se emocionou, assim. Eu definitivamente chorei em todos os episódios. Tyler emocionei em Record. todos os episódios. Já é piada. Não, mas essa 5ª Tá temporada... muito legal. Qual é o mesmo. signo de vocês? Capricórnio e Ares. Ares.
Ah, você é bem ariana, então. Agora, depois de tudo que falaram. eu sou bem ariana. E é isso, a gente ainda... Inclusive, a cada fim de temporada, a gente se questiona, assim, se questionava, será que ainda tem pauta? Será que ainda tem tema? Ao mesmo tempo que o nosso maternar muda, então os nossos temas mudam. Eu lembro, inclusive, a gente tem uma frente, né, de gravação. Sim. E aí foi pro ar há pouco tempo, 2, 3 semanas, sei lá, enfim, foi há pouco tempo. Não vou falar semanas aqui também, porque vocês estão gravando também, quando que vai pro ar. Então, há pouco tempo foi pro ar um episódio onde eu falo que o meu filho não tá suportando a minha filha, que não tem relação, enfim. E aí viralizou, foi pra tudo que é lado. Não é nem distorcido, não. Viralizou. Foi um corte. É que pega só um corte, não pega todo o contexto, mas não. Mas aí viralizou o corte, aí uma grande coisa. Estão se amando. Estão se amando. Um negócio de um não vive sem o outro. Graças a Deus, esse momento chegou. Opa! Então, assim, é muito. O tempo todo são novos desafios, novas. E é muito legal. É um pouco essa sensação que eu falei de olhar a gente nos primeiros episódios e querer pegar no colo. E hoje em dia também tem. Às vezes eu ouço chamada que a gente tem uma frente boa, a gente tem uma frente longa, assim, de mais de quase 2 meses. Aí às vezes eu ouço chamada, eu falei, nossa, bem isso. Falei, menina, essa menina tá falando. Eu falei, que legal, que eu já nem lembro o que eu falei, que eu nem lembro o que aconteceu. Ou que a realidade já tá outra. Esse BO aí já nem, nossa, que louca, olha, ela tava sofrendo. E como vocês já superaram tanta coisa através dali, né, da troca. Não, e o quanto a gente aprende também, Nossa, né? eu já falei isso, mas enfim, eu acho que quando acabou a primeira temporada, eu olhei pra Júlia, olhei pra aquilo, o cenário desmontando, sem saber se a gente ia voltar pra segunda temporada. Eu falei, caraca, entendi tudo. Entendi tudo. Ok, que isso vai chegar em muitas mulheres, chegou em muitas mulheres e foi pro mundo. Mas isso aqui aconteceu na minha vida para mim. Isso aqui foi um presente divino, total. Porque assim, eu nunca tive referências, enfim, referências positivas e maravilhosas de maternidade, né? Nem a minha mãe, nem minha avó, enfim, ninguém. Assim, que eu olhasse e falasse, uau, quero isso, quero viver isso. Sempre com muita dor, muita dificuldade. Muita tristeza, enfim, arrependimento, muitas coisas, e que eu me afastava da maternidade. Então, quando eu me tornei mãe, eu tive que buscar do zero, e zero era da onde? Então, obviamente foi zero pensando nisso, o podcast, mas quando acabou, eu falei, caraca, isso é um presente mesmo, assim, porque agora eu tenho uma referência, eu tenho informação, eu tenho a base por onde começar. Porque era realmente a sensação de não sei nem por onde começar. E literalmente referência, né? Logo na primeira temporada, a gente já sentou umas mulheres com a gente que a gente foi letrar mesmo, assim, sabe? A gente não tinha ideia de onde a gente estava, e mulheres super poderosas, assim, né? Que a gente olha e falava, caramba, essa pessoa tá aqui sentada com a gente hoje falando do maternário dela. Olha que poderoso, que é tipo você ir tomar um chá, um café com alguém e você tá ali recém-mãe, né? Naquela vulnerabilidade 100.000%, e a gente tá aqui, sei lá, com a Djamila contando 1h30 pra gente do maternar dela. Tipo, que coisa maravilhosa, sabe? Muito especial. Tem um episódio com a Flávia muito maravilhoso lá também, pra quem não viu. E Te Amar, maravilhosa, que eu amo. Sim. Nossa, esse episódio é muito bom. Foi demais, eu fiquei lá babando ela. Então, o tanto de convidadas e mulheres fortes, fodonas, assim, sabe? Fodonas que sentam lá e é muito inspirador, abrem né? o coração e trocam e falam e se expõem e vão onde aperta, vão onde dói. Eu imagino que aconteça o mesmo aqui, né? Vão ali pra tirar o que é difícil mesmo. E a gente tem o privilégio de estar ali de interlocutor, né? Tipo, isso é muito, com certeza, o privilégio é muito nosso. Eu me sinto muito privilegiada também. E a gente, inclusive, em num VAPT que a gente fez, a gente falou trouxe um trechinho desse livro que eu vou falar, da escritora, foi com a Jana e com a Camila, não foi? Eu acho. Da escritora feminista chamada Silvia Frederici, que é A História Oculta da Fofoca. Mulheres, caças bruxas e resistência ao patriarcado. E aí, resumindo bem, ela fala sobre como a fofoca, no caso o segredo, né, compartilhado entre as mulheres, que acabou se tornando a fofoca, foi criminalizado justamente para evitar que a gente se comunicasse, que a gente trocasse e que a gente conseguisse mirabolar e se juntar, criar forças, né? E contra algo muito maior. Então, tanto a gente aqui quanto vocês no 1001 Tretas fazem exatamente isso, né?
Ou o contrário, que é falando da angústia ainda exatamente onde dói. É que se a gente for prestar atenção, tudo foi feito pra gente se odiar, né? É isso. Sim. Pra gente a gente disputar, compete. pra gente competir, pra gente... Porque a gente não é a favor de ninguém que a gente se una. E se a gente soubesse, se a gente se unisse real... Cara. Aí esse mundo ia ter jeito, sabe? Assim, Sim. eu acho que a gente tá Mas caminhando. exatamente. Quando eu lembro que há alguns anos atrás, mas não muitos, eu fui ler sobre bruxas, né? Não sei, era Halloween, e enfim, eu enfim, já muito crente, eu sou crente. Aí eu falei, o que é bruxa? O que é o Halloween, né? Aí eu fui ver, e aí quando eu fui lendo sobre as bruxas, né? O que eram as bruxas, né? As mulheres intuitivas, a nossa, né? Que é a nossa intuição, que é maravilhosa, cara. A minha intuição nunca falha. Ela fala, não feminino, vai. uma Aí intuição. eu vou lá e dou de cara na parede. Aí eu falo, não vou. Aí a intuição fala, vai. Aí alguém fala, não. Cara, a minha intuição é... E eu acho que quando você vira a minha mãe... analista me chama de bruxa, inclusive. Ela fala, você é uma bruxinha. E é isso, né? O quanto nossa intuição, nosso poder feminino, que o homem não tem. É que levaram a isso. bruxa para um Gente, lugar nunca negativo. pensei nisso. Eu nunca ouvi um homem falar, tô com uma intuição Não aqui. existe. não tem. Homem não tem Não tem. intuição. Nunca parei pra pensar nisso. Que É algo maravilhoso. feminino. E assim, É a muito gente feminino do feminino. escuta, a gente sabe, é o poder que a gente tem, é muito maravilhoso. O quanto isso sempre foi colocado como uma coisa Negativo, horrível, né? É uma pena. Negatividade. Mas é isso, e é muito impressionante, porque a gente vê, às vezes, só sei lá, mãe e filha, como vocês, o que vocês estão fazendo, nós como amigas. Hoje a gente vê um grupo, tem a Free, que eu adoro, enfim. Quando você vê poucas mulheres se reunindo a favor de uma coisa específica, você vê o poder que aquilo tem. E ainda em grupos ainda muito pequenos, Sim. né? Enfim. A gente não tem a própria política, né? Você vê o quanto ali a mulher não consegue entrar, né? Então, sempre os homens decidindo pelo corpo das mulheres, decidindo pelo poder, por tudo das mulheres. A gente recebeu aqui a Suzana Pires, a gente recebeu Maria de Médicis, e aí a gente fala sobre como é incrível a gente estar com mulheres dirigindo em cargos mais altos, mas que quem comanda o dinheiro, quem está com a mão no dinheiro ainda são os homens brancos e que estão lá comandando. Beleza, a gente tá conseguindo. Mas a Maria de Médicis está lá, mas quem tá mandando nela é um cara que tem o dinheiro na mão e tá falando, não, essa cena assim, essa não, essa aqui. Ainda é então, muito difícil. Ainda tem muito. E vocês estavam falando de competição. Gente, a cena da... Ai, posso falar? Eu só tô falando muito de política, né? A cena da Marina. Já foi. Gente, juro, já faz um tempo, mas eu tô mas aquilo entalada ficou até hoje. engasgado, Assim, que foi aquilo? Tirando a voz daquela mulher maravilhosa. Marina é história. Potência, Marina vai estar nos livros de história, entendeu? Tipo, quem são aqueles babacas, aquela coisa horrorosa. Não, e uma falta de respeito. Não, que é mais do que tirar a voz. né, Aquilo lá foi a própria, Muito simbólico. E vocês estavam falando de competição e de mãe e filha. Cara, as pessoas ficam fazendo comparação entre eu e minha mãe, sabe? É tão doentio isso, gente. que querem que mãe e filha estejam competindo. A gente fala muito Entre disso, mim e minha né? mãe. Entre mim e minha mãe. O que foi? Eu conjuguei errado. Aí a gente pegou essa limonada, entendeu? Horrorosa que faziam da gente. E a gente resolveu Isso antes fazer... disso aqui. Aí Isso depois que antes. vocês fizeram, eu acho que resolveu. Aí a gente Não, resolveu continuam fazer a ainda, mas... caipirinha. Até hoje. Continua. Mas tudo por água abaixo, porque é só eles verem o que é a nossa vida. então... mas continuam as pessoas falando lá. Sim. A Ai, mãe é mais não gente. sei o quê, a filha é mais não sei o quê, a mãe é menos não sei o quê. Loucos. Cara, então E aí vamos voltar num lugar diferente do que a gente estava falando do poder feminino, né? E que pena, porque é quase sempre Muitas mulheres. Sempre. É só Cara, mulher. Mas posso falar, eu recebo... Melhorou muito Sua com o grande podcast, maioria. mas eu recebia muito hate, muito da minha aparência, não sei o quê, principalmente da minha aparência. E aí, cara, eu falava pra minha mãe, 90% são mulheres 40 a mais. Mulheres 40 40 mais mais. infelizes em seus lares, Com né? certeza, No momento né, da vida gente? muito
de muito vazio Com certeza. pra tentar. Cara, minha filha vai Gente, pra uma rua. pessoa vai pra normal lá, e vai lá na realizada. rua, namora tua Exatamente, vizinha, na cara dela. É isso. Sei lá. Com Gente, é certeza. muito impressionante. Assim como pra mim também, né? Todas as pessoas que me criticaram ou que me criticam, falando, nossa, porque falar mal da maternidade, ou não sei o quê, São demonizar. mulheres. Ou que não, são só mulheres. É. É 99%. É não muito é 90%, triste, é 99 mulheres. Você fala, caraca, É, que muito triste. acontece, É. né? Eu tenho um A gente vídeo vai com a ter que Letícia mudar. Muniz que viralizou no TikTok, que a gente fez juntas aqui. E que viralizou de comentário. E aí, agora tá muito legal, porque tá viralizando de outra forma. O vídeo já tem um tempo. E agora tá viralizando de uma outra forma, que é as pessoas comentando. Nossa, muito triste ver que a maioria dos comentários é de mulheres falando mal de vocês. Aí eu falei, que bom. Então, pelo menos... Alguém tá alguém bom. observou. Opa, Mas um é pontinho de sempre esperança. assim, é muito É. triste, né? Porque Muito triste. realmente a gente não dá pra entender. É. Quer dizer, dá, né? Se você for pegar toda a A gente história vai criada e tudo. pra, a gente é criada pra isso. É um processo. Estamos em lenta transformação. Em Mas andamento. estamos. Mas estamos, Isso com faz certeza. parte. É, com com certeza certeza. estamos. Vamos para nossos quadros? Vamos sim, senhora. A gente costuma começar com Na Minha Época Era Diferente. Ah, Muito bom. E pensando que vocês têm esse grande projeto sobre maternidade, o que vocês trouxeram das mães de vocês para as suas maternidades e o que vocês preferiram deixar só na lembrança, no porta-retrato? mãezinha, eu te amo, mas eu acho que eu não trouxe muita coisa. Eu pretendo, na verdade, eu acho que ainda. Acho que minha mãe me ensinou muito sobre honestidade. Justiça, honestidade, acho que meus valores, assim, né? Ser verdadeira. E isso eu pretendo passar para ela. Eu acho que eles são muito pequenininhos ainda. Eu ainda não consigo perceber se já passei ou não, mas são valores que ela me passou e que eu quero muito passar para eles. Eu acho que a minha mãe foi mãe muito jovem. Tem uma coisa que eu ouvi esses dias, fugindo um pouco, mas eu acho que é tão bonito falar, porque eu ouvi, não sei... a gente sempre recebe mais dos nossos pais. Nossos pais sempre conseguem doar mais pra gente do que eles receberam, né? Eu vi isso também, um post, eu foi. acho. E aí eu lembro Lindo. que falava assim, a geração dos nossos avós, eles lutavam para que os filhos sobrevivessem. Né? Era uma mortalidade muito grande. Inclusive, minha avó teve 6 filhos, só sobreviveram 2. Nossa. E aí, os nossos pais lutaram para que a gente tivesse estudo, Sim. né? Tipo, enfim, o básico. Eu nem tive nenhuma, nem eu nem minhas irmãs tivemos oportunidade de fazer faculdade, mas terminamos a escola. E aí, hoje a gente vive uma outra coisa, assim, né? Então, eu acho que é isso que eu vou levar da minha mãe. E eu acho que essa falta de... Eu acho que como minha mãe foi mãe muito nova, ela não conseguiu criar uma relação de muito afeto, sabe? Do toque, do abraço, do acolhimento, sabe? Tipo, aquele afeto mais caloroso, assim, sabe? E eu tento muito, tipo, o tempo todo olhar no olho e fazer carinho, e fazer cafuné, sabe? Assim, pra fazer diferente. Da minha mãe, eu acho que eu levo e tento chegar aos pés, porque ela é muito, ela conhece, sabe, muito transbordante, é a amorosidade, é o quanto eu sei que eu posso contar com ela sempre, para tudo. E tudo sempre no amor, muito no amor. Então, é o caminho que eu tento com a minha filha, né? Uma coisa que, com certeza, eu quero que ela saiba que eu tô lá para ela sempre, não importa o que aconteça, sabe? Sempre no amor, eu sempre vou recebê-la no amor. E o que eu deixaria no porta-retrato, talvez, é que... mãe, te amo. Mas que eu exista sempre ao lado dela. Acho que a minha mãe se entregou, enfim. Mas é isso também. Aí, terapias mil, né? Eu acho que essa foi a escolha dela. E para ela, aquilo não a feriu. Era o que ela desejava. Ela se entregou ao maternário por muitos anos. Ah, sim. E foi uma escolha. Até eu precisei entender na terapia, porque eu ficava revoltada com ela mesma. Como você tinha que ter lutado por você, por essas coisas do tipo...
durante muito E tempo uma outra época também. mas era um desejo. Acho que ela tinha condições de fazer diferente se ela quisesse. Foi uma escolha consciente. Uhum. E hoje eu entendo, mas eu brigava na minha cabeça com as escolhas dela, que eram dela. Muita terapia até eu entender. Mas Sim. no meu caso, a minha escolha é que eu exista e que eu produza, porque eu dependo, capricorniana, eu dependo disso para existir, para estar viva, inteira, encaixada para minha filha. Eu estar existindo, e isso implica em produzindo, trabalhando. Eu Nossa, gosto minha mãe muito. sempre fala isso. Eu volto melhor para ela sempre. Sim. Minha Então, mãe fala. eu acho que isso, diferente da minha mãe, eu deixaria no No porta-retrato. também. Tem que estar realizada trabalhando. Minha mãe É. sempre fala. E Bem, você, Flávia? Então, assim, minha mãe maravilhosa. Maravilhosa, acho que é bem parecido com o seu caminho, assim. Que mamãe sempre foi muito amorosa, mãezona. Uma mãe que Vocês são bateu muito muito na diferentes. gente, mas que era difícil para dar conta de 3, naquela época que era palmada atrás de palmada, também. meu Deus do céu. Mas, enfim, meu pai era É, comandante de outra época navio, outra época, mamãe muito sozinha, então era mamãe com nós 3, ela ficava maluca. Caceta. Mas mamãe sempre muito amorosa, presente, me atendendo a realizar meu sonho desde pequena de querer ser atriz, mamãe comigo para cima e para baixo desde os 7 anos. Mas ela teve esse lugar que eu nunca questionei porque eu entendi que era o que ela queria. Ela se formou professora, chegou a dar aula de geografia e depois abriu mão e ficou só com a gente. E é um lugar que não me pertence, mas que eu vejo hoje assim, ela valoriza muito para as filhas de terem a sua profissão e sua independência, Sim. né? Acho que isso está muito relacionado com o que a gente estava falando também das mulheres serem donas do dinheiro. Uhum. E hoje eu acho que é muito libertador que a gente seja dona do dinheiro. Total. Né? Eu escutei muito do meu pai a vida inteira, nunca dependa de homem nenhum. Também. Mas do em meu. algum lugar, durante muitos anos, eu via minha mãe dependendo dele. Uhum. E meio aquilo me controverso, trouxe né? essa força de que eu queria ser dona das minhas escolhas. Inclusive, se quer ou não ter filhos. Que Sim. bom que a gente pode escolher não ter, se assim a gente Aham. não desejar, né? Sim. E com quem eu quero casar, aonde eu quero morar, que educação eu quero dar para minha criança, sabe? O que eu vou poder oferecer para ela, quais recursos eu vou ter. Então, da gente ralar e ir atrás de ser dona do dinheiro, né? A minha mãe sempre falou, não existe independência sem independência financeira. Exatamente. Então, liberdade, assim, no geral, né? Porque é o que vai conseguir estar num casamento abusivo ou só ruim, vai conseguir sair com a dependência financeira, enfim, tudo, né? Tudo. Tudo na vida. É. Tudo. Eu vou para o nosso próximo quadro, então, Ah, tá. que é o Lugar de Falha. Quem fala demais, uma hora dá furo, ninguém escapa desse risco. Então, eu queria propor de cada uma de nós contar um furo ou uma gafe, porque não soube a hora de parar de falar. Memória, gente. Não tem A memória? gente é meio ruim de memória. Minha mãe também é ruim Com de certeza memória. alguém aqui, algum amigo meu, André, A que alguém ia falar uns 25 eu lembrei furos sua meu. é impublicável, não dá. E então vê se elas têm Impublicável. Não, impublicável. impublicável, com certeza. E tem algum erro de mãe principiante que vocês hoje morrem de rir? Erro de mãe principiante. Erro de mãe Erro de mãe principiante. principiante. Eu tenho vários meus. E a Thay, ela vai saber mais do que eu mesma de mim mesma. Eu apliquei vários. remédio de ouvido no nariz, mas o pediatra depois disse que não era grave, porque é tudo interligado. Mas foi um pônei, tava com a tia Fê. Em mim, né? Em você. Eu fui a cobaia, né? A filha mais Aí velha. quando a gente viu, meu Deus do céu, não era no ouvido, era no nariz. Fernando, e agora? E agora? Eu liguei na hora pro pediatra, ele, calma, minha filha, tá tudo interligado, ou um ou outro, não vai fazer mal. Você Eu colocava lembro, moeda no meu umbigo. Ficou lindo eu o não seu lembro umbigo. um caso específico, mas eu lembrei de uma coisa que eu faço sem, assim, eu tô tentando parar com isso, mas que eu faço, eu ainda não consigo, é mais forte do que eu, de, tipo, estar numa roda e falar, cara, vocês não têm noção. A pessoa sem noção, porque a pessoa, sei lá, um exemplo idiota que eu tô tentando muito lembrar. Eu fiz isso há pouco tempo com alguma coisa, eu falei, caraca, eu não acredito. Tipo, ai, a pessoa come carne, que absurdo, não sei o quê. Ou, sei lá, o cara é dono daquela marca horrorosa, aquela coisa horrorosa, que não sei o que. E o cara fala, sou eu. Cara, eu faço... Você voltou pra pergunta anterior. Não, é porque eu lembrei lembrou. agora, desculpa. Eu sempre sou essa pessoa. Eu faço isso sempre na roda. Eu falo, não acredito, porque aquela marca... Aí o cara fala, Nossa. é minha.
falo, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Eu sou sempre essa pessoa, enfim, desculpa. É horrível, Eu é continuo horrível. sem nenhum mesmo, da pergunta Agora, erro de anterior. maternidade. Ah, gente, com a primeira viagem, a gente, sei lá, né? A gente faz tanta coisa maluca. É, e o que minha mãe sempre fala, se errei foi tentando acertar, né? É, total. a gente O lema da mãe, né? Tentando O lema da muito mãe. acertar. Eu É, não me vem nenhum erro, assim, específico, mas me vem, assim, a vontade tão loucona de acertar, que você fica tão loucona nos livros, nas coisas. A Júlia tinha um negócio de salto, né? Não, o salto eu Salto. larguei com 1 mês e meio, mas a gente Um pode mês falar. e meio, Júlia Faria. O salto, Que sim, caô! o que ficou Ela foi a usava- janela do sono. Não, você tá maluca, Anja de O Luzes? salto não, tava me Mentira. dando O síndrome do que pânico. era com mas- o salto? Tava me Amiga, dando você crise de esqueceu ansiedade. mesmo. Você esqueceu mesmo, tá? O que, Eu que disse- era, eu- gente? Amor, Que tem os nenéns têm negócio de salto. Os o com quê? 1 mês, 2 meses, O sei que, recém-nascido, recém- até 2 anos, eu acho, nem É, e lembro. você Tem passa que parou salto. com 1 mês. Parei, te juro por Tá bom. tudo. Pra minha saúde mental, eu parei. Negócio de salto. Te Agora juro é o por Mas como tudo assim, que é mais salto? sagrado. É assim, tem salto de desenvolvimento do bebê. Aí tem um Ah. aplicativo que te avisa. Todo dia, Não é todo dia. É cada, tipo, Ah, tá, tipo, com sei 2 lá, meses ele vai cada ficar um mês sentando, ele sei vai lá, ter não salto 1, que aí ele começa a dizer o que normalmente o bebê faz nessa idade. Tá. Aí, 45 dias entendi. depois, tem o salto, tem um calendário Ai, dos mas que saltos. medo, hein? Porque cada um é um. Não, exatamente. Mas Mas ela tanto que ficava eu- no salto Que e nas medo. janelas do sono. Sabe Ainda o que bem é que pior? não tinha na minha época Não, esse e eu aplicativo. sempre fui a louca do sono. A louca do sono, só fui e deixei de ser com 2 anos. Esse durou, janela de sono, tudo, darará. Mas o aplicativo, com 1 mês e meio, tipo, eu tirei, porque tava me dando uma crise de ansiedade tão Sim, louca. Porque gente. aí eu já começava, vai chegar o salto, ela não vai dormir, ela não vai nananã. E eu era o quê? Uma mãe angustiada. Não. Uma mãe angustiada, deve ter louca uma da hora vida. tão perfeita perfeita entre assim. essa. E toda E aí hora eu- se culpando, Não, atrasada. E daí eu ficava, aí vai dormir mal. E aí hoje eu olho pra trás, é isso, eu falo, tadinha, ela achava que conseguia controlar alguma coisa, não controlava porra nenhuma. Lógico. E se ela tivesse cagado pra fucking janela de sono, não, janela de sono eu acho muito importante, mas pro janela de salto sono, é. e deixado, observa o seu filho, a sua criança e vê se ela vai manifestar alguma coisa, talvez não tivesse ficado ansiosa e angustiada, talvez não tivesse ela sido responsável por ter feito qualquer coisa acontecer ali naquela noite, Sim. sabe? Tipo, então eu tinha muito esse negócio de e vários outros, né? A gente fica tentando controlar e não Mas é mesmo. Tem controle. Nossa, na minha época não tinha esse aplicativo, graças a Deus. Eu vou fazer o nosso café com lágrimas pra Então finalizar. vai pra gente finalizar, Jujuba. Eu amei os títulos. Amei os títulos também. Nossa, pode falhar, café com lágrimas. Local de falha. Local de falha. Atualizando o software, porque tem a coisa muito geracional aqui, É, né? aham. A gente brinca Atualizando com software isso. hoje, A gente não fez hoje. Então vamos pro café com lágrimas. Vamos, pra gente fechar lindamente. Chorando. A gente tá sempre ouvindo que a maternidade muda tudo. Eu, como única não mãe nesse sofá, queria ouvir de vocês, Só mães. mãe de pet. É, eu sou mãe de pet. Queria que a minha avó fala que não conta. Queria... Aí eu falo, vó, eu quero Olha, ser eu bisa. achava que contava, eu sou muito mãe de pet, assim, 4 gatos, já tive 17 cachorros, mas não conta mesmo. Mas enfim, eu queria ouvir de vocês, porque muita gente fala que a mulher, quando vira mãe, se despede de uma versão dela. A gente falou muito aqui da importância de você continuar com as suas amizades, com o seu trabalho, com a sua independência financeira, com as suas vontades e, enfim, o seu eu além do seu eu mãe, né? Mas eu acho que, de fato, deve ter uma versão que você deixa pra trás. A minha mãe fala que antes dela ser mãe, ela tinha um sono muito mais profundo, por exemplo. Então, acho que tem essa versão. O que vocês diriam Bye, pra bye. essa... Como é que vocês descreveriam essa versão antiga de vocês? Nossa, gente, eu lembro que a Fê Rodrigues falou isso pra mim. Ela falou, eu no auge, assim, muito da depressão ainda, eu encontrei com ela num momento muito conturbado ainda, tipo, de uma gravidez desejada, sonhada, não tinha nada a ver com o meu filho, Sim. eram meus processos de infância que me adoeceram. E ela falou assim pra mim, vai ser lindo, vai ser lindo. A Fê muito ama, né, a maternidade. Ela falou assim, você vai fechar um livro da sua vida e você vai abrir outro. E eu falava, você tá louca! Eu demorei 38 anos pra escrever esse livro. Eu amo esse livro, eu sofri muito pra escrever esse livro. Eu não vou fechar livro nenhum.
ficava com ódio. E de repente eu percebi, e num dia depois, já era mãe, não sei o que, nananã, aconteceu uma situação em Nova York, enfim, e eu olhei aqui e falei, aquele livro já não existe mais, tem em algum lugar da prateleira, onde é que tá? Tudo bem. E foi algo tão orgânico que aconteceu, mas é quase como se fosse outra vida. As pessoas falam de mim, né? Alguns amigos falam, lembra disso, daquilo? Eu falo, caraca, eu era essa pessoa. Eles mudam eles mudam tudo, né? O jeito que você pensa, o jeito que você, pra mim, pelo menos, né? De novo, não dá pra falar no geral. Mas mudou o meu jeito de sonhar, inclusive, por um tempo, eu parei de sonhar. Eu acho que isso foi a primeira mudança que me deu um choque, que doeu. Porque, para mim, constituir uma família era algo tão impossível, era tão improvável, porque eu não tive uma família, assim, sabe, estruturada e tal. E ver aquilo, assim, tipo, acontecendo, ser real, então me doía no sentido de eu não preciso de mais nada, eu só preciso manter isso aqui. Eu só preciso que isso continue sendo real, que eu preciso manter a casa, manter o casamento, manter meus filhos. Então, tipo, por um tempo eu fiquei parada, eu não conseguia pensar em nada além disso, assim. Ainda é um lugar que é de exercício para mim sonhar mais alto do que isso. Para mim isso já é uau, assim. Mas E né? ao mesmo tempo, sim, por isso que eu falo, tá, para além disso, né? Não é que não seja, mas é que assim, mas não pode parar também, por aqui, né? Sim. E por um lado, doía muito do tipo, eu vou perder. Isso eu não sou merecedora, a síndrome da impostora, né? Tipo, isso não é pra mim, eu vou perder, eu não sou tão boa, eu não vou ser uma boa mãe, não vou ser uma boa esposa, eu não vou conseguir manter isso. Então, isso me paralisou e vira e mexe, vem tentando me sabotar e vem na minha cabeça, fala, sabe? Vem aquele medo de perder. Então, eu acho que nem sei se eu fui muito para sua resposta do quem era você Mas antes. foi. Mas Foi muito melhor, né? Foi pra um lugar lindo demais. lindo. eu acho que isso, assim, o que mais mudou, assim, é que eu era muito sonhadora, sabe? Assim, eu era muito, vou desbravar, vou fazer filme em Hollywood, eu vou não sei o quê, não sei o quê. Eu sonhava, assim, muito alto, tipo... E a vida foi levando, porque eu acho que tem esse poder, né? Eu sempre falava, sonha muito alto, porque se você sonhar muito alto, se você chegar no meio do caminho, você já moveu muito. É a minha teoria também. O Tiano sempre e fala, se quando os os seus meus- sonhos não te assustam, é porque eles não são grandes o suficiente, né? O Tiano Ai, fala. que demais. Essa eu acho que eu nunca tinha ouvido. E eu acho que isso, quando eles chegaram, isso tomou uma outra proporção, porque eu acho que eles foram o maior, né? Eu tô vivendo o maior dos meus sonhos. Aliás, eu nem ousei sonhar isso. Eu acho que eu não ousei sonhar tão longe quanto essa família linda que eu tenho hoje. Ai, que lindo. Amor da minha vida. Nem sei como era a pergunta. Quem era você antes? Como é que você descreveria essa sua versão antes de ser mãe? Eu não lembro. Você não lembra dela? Não, é muito louco. Eu fico tentando puxar. É isso. Eu acho que os nossos prazeres, eles são totalmente recalculados, né? Assim. E eu tento lembrar... O que eu fazia? Primeiro, o que eu fazia com tanto tempo? Que a gente sempre acha que não tem tempo, depois que a gente tem filho, a gente entende, dá uma grande gargalhada, né? O que a gente sabe sobre o tempo antes de ter filho, né? Principalmente porque eles escancaram o tempo passando, né? Materializado no corpinho deles. Mas antes, eu acho que talvez eu era um pouco mais acomodada, assim. Tipo, a minha vida, ela sempre foi caminhando tranquilona, assim, sabe? Eu sempre tive um trabalho super estável, uma vida tranquila, que eu fui conquistando minhas coisas aos pouquinhos ali, mas sempre foi uma vida de boa. A Cora veio e aí eu entendi, acho que, não sei, com ela veio uma força, um tesão, uma vontade de mostrar ao mundo, de prover para ela e poder oferecer tudo que eu puder. E aí ela me fez sonhar muito mais alto do que eu sonhava antes. Então eu comecei a criar meus projetos. Então até ela, eu sempre... eu até tinha, né, o blog e tal. Ele super era uma coisa minha, mas criar coisas novas, como o 1001, o festivalzinho, né? Hoje eu tenho um festival. Tipo, quando na minha vida eu ia pensar que eu ia ter um festival. Então foi tudo fruto dela chegar para mim. E depois de tudo que eu passei ali,
E acho que é um grande exercício de olhar pra dentro também, me sentir super poderosona mesmo. Pra ir atrás e do tipo, eu tenho uma criança e sou responsável por ela pelo menos 18 aninhos aí. Então, o que mais eu posso fazer? Para onde mais eu posso ir? Ela me trouxe muito essa sensação de ser capaz de tudo. Então, eu me gosto muito mais hoje. A gente fica, vamos fazer uma viagem? A gente tem um projeto nosso aí que se der certo, eu falei, a gente tem que fazer uma promessa. Se isso der certo, a gente vai comemorar, tá. Aí a gente fica em Nova York. Mas o que a gente vai fazer em Nova York? Tipo, quem é a gente agora em Nova York? Que a gente se conheceu morando lá, né? Tipo, o que sobrou? Sobrou comer com as crianças mesmo? Qual que é pra... Sobrou. Vamos pra Bahia com as crianças? Não, mas na nossa reflexão sobrou comer macarrão, no nosso restaurante, teatro, vinho, pasta, Dormir cultura e dormir. Ah, mas tá delicioso. É isso. Maravilhoso. Mas você olha pra trás, somos outras pessoas, né? Completamente diferentes. Muito bom, maravilhoso, muito bom. gente. Mas eu gosto mais da maravilhoso. gente agora. Não, com Muito certeza. mais. Só queria ter um pouquinho mais de energia. Eu de Pra horas de dançar um sono. forrozinho, de horas de sono. É isso, energia, horas de sono. Tá conectada. Só isso que me gente. falta um pouco. Falamos aqui dessas maravilhas de sermos mulheres, da Sim. maravilha da gente poder dividir, da gente se unir, da gente se tornar mais potente, da gente dividir dores, amores, queixas, dessa maternidade tão incrível aí E que a gente vem. esteja um dia com as nossas meninas Ah, no sofá, gente, com uma estarão. troca tão profunda, tão Com legal certeza. isso. Que é Incrível. tão maravilhoso. Tão legal, porque eu acho que vocês devem levar tanto pra, né? Deve ser Muito. A gente faz potente. terapia aqui no Tem sofá. lógico, é. Tem sido. A gente gravou, foi pro ar um episódio com a Maria Flor e o marido dela. Sim. E eles brincaram falando que o casamento estava acabando. Eles tinham parado o podcast deles e daí eles retomaram porque o casamento estava acabando e para salvar o casamento, foi uma coisa assim, né, Maria? Eles falaram, porque ali salvar, era, e ali era o podcast momento era o deles momento que eles conversavam. que eles conversavam. terapia. E como aquilo era rico e eles traziam coisas muito incríveis para a relação no deles. dia a Então, dia fazendo não esse tinha. comparativo É. de uma relação que é tão Mãe e filha. também cheia de camadas, No né, dia a dia de a mãe gente e não filha. tem tempo pra parar, ficar 1 hora falando sobre dar voz. Gente, quando eu tô parando de pensar aqui, quando que eu e minha mãe vamos refletir sobre. Não tem isso, não que acontece. delícia. Então, que oportunidade boa que vocês E a gente sempre dão. conversou muito. Muito, mas Lá em casa a vida gente é gosta corrida. de conversar, assim. Então a gente sempre teve muita É. troca, muita conversa. Meu marido, então, adora, né? E a minha mãe sempre recebe. Você falou isso de. A Júlia estava falando de receber com amor, que você quer sempre que a Cora sinta que ela pode sempre falar com você e ser recebida com amor. É uma coisa que eu falo muito, as pessoas falam, você tem muita abertura com a sua mãe e tal. Eu falo, muita, porque a minha mãe nunca foi aquela mãe do eu sou a mãe, então você tem que respeitar, eu tô certa, você tá errada. Ela sempre foi a mãe do olha, eu não concordo, mas me diz por que você gostaria de ir. Tenta me convencer. E aí a gente sempre foi uma troca, sabe? Ela nunca foi dona da razão, foi sempre uma troca. É lógico que eu sei que ela é Olha mãe, aí que a ela dica, olha aí a dica pra gente. Vai anotando, vai anotando. que ela é mãe, que ela é muito mais experiente que eu, enfim. Óbvio, no fundo, se ela não. Hoje em dia, mais madura, quando ela não concorda, eu já falo, então nem devo fazer, gente, tá errado. A lei de Murphy, né? A intuição, a intuição da mãe. Da mãe, Se a intuição cara. da mulher tem aquele poder que a Tayla tava falando, Não. imagina da mãe. A A da minha mãe, ela mãe vem fica- num outro. E boca de mãe, né? Que a minha mãe fica falando, seu filho vai ser muito teimoso, vai fazer muita pirraça. Eu falo, obrigada. Agora, mesmo se não fosse, Deus já mudou lá, o universo já mudou pra fazer e me dar o mais teimoso que tiver, né? Porque Eu já tava chorando naquele outro caminho, você só elogiando. Gente, vamos acabar assim, porque tá muito lindo esse programa de hoje. Obrigada a vocês Obrigada a vocês, vocês. maravilhosas. Obrigada, a gente gente. admira Delícia. tanto, incrível ter vocês aqui. Foi uma delícia. Amamos. Obrigada. Muito, muito a gente bom. admira muito. Vocês são muito musas. Eu já admiro muito vocês como mulheres. E quando, enfim, chegar a minha hora de ser mãe, eu ainda nem me vejo nesse lugar, mas quando chegar, a certeza que também vai ser uma inspiração. 2 inspirações como Estaremos mães. lá pra você ouvir a gente. Sim. Com certeza. Bom, ouçam e vejam a gente no Spotify, Amazon Music, no YouTube. Sigam a gente, sigam as nossas redes sociais, Sim, né? Pé no Sofá pode. Entra no nosso grupo do Telegram se você ainda não tá. E é isso. E é isso, esperamos vocês. Até o nosso próximo Pé no Sofá. Pode. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos.
A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.